Olá, começando pontualmente às 7 da noite, iniciamos aqui nossa live e, enfim, hoje é um dia muito especial porque a gente começa uma série de lives que vão terminar, desembocar lá no lançamento do filme Amazônia, a Sociedade Anônima, em agosto. Oi, Érica, oi, Ana, Isabel, tudo bem, gente? Carol, boa noite. Então, o filme vai ser lançado em agosto. Aqui na nossa live eu vou mostrar um trailer que vai ser lançado oficialmente na semana que vem. E, enfim, é um filme que fala muito do que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje na Amazônia, com tudo que a gente está vendo de destruição, mas também de resistência, de luta, de organização, tá? Oi, Marisa, estou vendo as pessoas que estão chegando aí, Bruno, meu distribuidor maravilhoso, Paulão, todo mundo. Assim que a Marina aparecer aí, oi, Selma, eu vou chamar ela, tá? Então vou continuar um pouquinho explicando por que a gente está fazendo essa série de lives. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, né, em relação a tantas coisas, em relação à nossa saúde, em relação à nossa economia, em relação ao nosso clima, né? E especialmente a Amazônia está vivendo um momento de muita predação. Ela já vinha, né? Vamos dizer que a gente está há 520 anos vivendo esse tipo de relacionamento com a nossa natureza, com as nossas árvores, com as nossas florestas. E agora isso está se materializando na Amazônia, onde os bandidos, os grileiros, os ladrões, os desmatadores ilegais não estão em quarentena, né? Acho que a turma do bem está em quarentena, mas quem está fazendo mal não está em quarentena, infelizmente. Estão solto na rua, na verdade solto na floresta. Então o filme Amazônia, Sociedade Anônima eu fiz durante... Opa, acho que a Marina entrou, a Carol está falando aí, deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Então o filme eu fiz durante 5 anos, deixa eu ver se ela me aparece aqui. Marina aparece aqui na nossa tela. Eu fiz durante 5 anos, de 2015, 2014 até 2019. Oi, Marina! Tudo bem, querida? Oi, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela presença, tá? E por estar aqui com Obrigada a a você. gente. Tudo bom. Eu estava um pouquinho explicando sobre o processo do filme, que hoje a gente inaugura uma série de lives sobre a Amazônia, e a partir também desse meu trabalho, já há 15 anos eu fico frequentando e trabalhando muito na Amazônia, mas nos últimos 5 Uhum. anos especificamente eu fiquei frequentando muito Tapajós, andei a BR-163 inteira, de Cuiabá a Santarém, todos aqueles trechos, e conheci todas as cidades, muita gente, fiz muitos amigos também. Enfim, vamos agora em agosto lançar o filme e acho que mostrar um pouco da realidade dos índios, dos grileiros e também da turma do Ibama, que seria a força legalista lá, que não consegue fazer o serviço porque parece um pouco enxugar gelo, né? Porque realmente é uma área enorme. E o que me ficou claro para mim é que quem defende a floresta é quem vive nela. São os povos tradicionais, os ribeirinhos, os índios, eles são os verdadeiros guardiões da floresta. Então, ter você aqui com a gente, como alguém que é da floresta, que nasceu na floresta, que tem a floresta como seu, seu lugar de fala e de espírito também, é uma felicidade muito grande. Tá? Vou te Oh, dar as obrigada, boas-vindas, filho. Bom, você fala um pouquinho aí, daqui a pouco obrigada. eu faço algumas perguntas também, tá bom? Tá bom. Você viu o filme, né? Você conseguiu assistir o filme? Sim, assisti e é muito forte, inclusive em alguns momentos me tocou muito, porque depois de tantos anos que o Chico Mendes foi assassinado, eu Sim. via no filme as mesmas coisas se repetindo na Amazônia, né? A mesma perseguição,
aos índios, invasão das terras, as pessoas fazendo reuniões, falando em autodemarcação, os madeireiros se articulando e mentindo para fazer grilagem de terra, tentando esquentar a madeira, tudo aquilo dos meus 18, 19 anos, até quando o Chico Mendes morreu, eu vivi muito de perto, né, lá no estado do Acre, e toda a violência que tinha junto com aquela resistência que a gente fazia. E verificar que essa resistência continua até hoje, como você disse, são os índios em primeiro lugar, depois os seringueiros, os pescadores tradicionais, as quebradeiras de coco, os ribeirinhos, que fazem a melhor e maior defesa da Amazônia. E são eles que têm as menores condições, porque não tem Estado para proteger, na maioria das vezes, não tem serviço de saúde, de educação, a forma de se locomover é muito difícil, enquanto muitas vezes o bandido vem de avião, eles têm que ficar, né, uma semana rio acima ou rio abaixo, tentando ir fazer uma denúncia, para muitas vezes sequer ser atendido, como acontecia naquela época, e que eu vejo que está acontecendo agora de novo. Então, me tocou muito ver o filme e revisitar, né, aquelas situações. Obrigado, querida. A gente já vai falar um pouco da situação atual, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu te conheci assim, pessoalmente em 2004, fiz uma entrevista com você para o programa Pé de Quê, quando você era ministra, foi no seu gabinete. E, enfim, você fez um ministério, enfim, uma administração sensacional, conseguiu combater com inteligência o desmatamento, né? Conseguimos, graças a você e sua equipe, reduzir o desmatamento em quase 80%. Agora, você encontrou um IBAMA muito diferente do que você deixou, não foi? Qual foi a realidade que você encontrou e o que você teve que enfrentar dentro do Ministério? Porque eu também, quando fiz a minha série Amazônia S.A., eu li muito sobre isso e vi que muitas coisas aconteceram durante a sua gestão, né? Nós tínhamos uma situação em que havia uma quantidade pequena de funcionários, para o tamanho da demanda do IBAMA, consegui, a duras penas, convencer o governo a fazer um concurso público, então conseguimos aumentar o número de novos fiscais, de novos agentes, de novos gestores ambientais para o Ministério e para o IBAMA, e isso ajudou muito. Conseguimos fazer algumas mudanças que no início não eram bem compreendidas, mas eu sei que agora se revelam, foram acertadas, como, por exemplo, a criação do Serviço Florestal Brasileiro e a criação do Instituto Chico Mendes para fazer o gerenciamento das unidades de conservação, que, aliás, está sendo agora destruído pelo Salles, que está acabando com o Instituto Chico Mendes, colocando um monte de militares que não entendem de meio ambiente, simplesmente para fazer o jogo do presidente Jair Bolsonaro, que é de não cumprir com as obrigações que tem na Constituição e na legislação ambiental em relação a proteger a biodiversidade brasileira. Então, além dessas ações que foram feitas estruturalmente, criar novas diretorias no IBAMA, reforçar essas diretorias, fizemos um esforço muito grande para aumentar o orçamento do IBAMA, e o plano de prevenção e controle dos desmatamentos da Amazônia, acho que foi ali o grande suporte que foi dado para uma questão que parecia impossível de resolver, que era reduzir desmatamento na Amazônia por política pública e não por contingência, seja da economia ou de intempéries naturais. Então, foi um esforço muito grande. É claro que cada um, historicamente à frente do Ministério, tentou fazer a sua parte. Sim. É a primeira vez que o Ministério tem um ministro antiambientalista, mas todos que me antecederam eram ambientalistas. Então, uns fizeram mais, outros menos, mas todos se esforçaram. Esse é o único que se esforça para destruir o que encontrou e para não permitir que nada possa prosperar na agenda da conservação do uso sustentável dos recursos naturais brasileiros, que é o ministro Salles,
que apoia a MP da grilagem, que exonera os diretores por causa que fizeram uma fiscalização para combater a grilagem, garimpo ilegal e contaminação dos índios nas reservas indígenas, que faz isso que ele fez, não é? Enche o IBAMA e o ICMBio de militares, que podem até ser pessoas muito boas, não as conheço, para as suas atribuições como militares. De meio ambiente, eles não entendem nada. Entende de destruir. Quando a gente foi conversar, antes de eu fazer o filme, explicando para as pessoas que estão assistindo a gente, eu fui conversar com muita gente, entre elas a Marina, para saber que filme era esse que a gente tinha que fazer, né? Qual era a situação, o que estava passando. E eu lembro que você falou assim, não, agora é ir para a luta, não tem, é para ir para o enfrentamento. Eu sei que o enfrentamento que você fala não é destruição do diferente, porque essa não é a nossa ideologia, mas existe uma luta a ser travada, né? A ser feita. Você me ouviu? Que falhou um pouquinho aí? Sim, eu ouvi. Tá. Então, Sim, que luta é essa? Que luta é essa? E assim, a gente está tendo tanto retrocesso, conseguiremos novamente combater o desmatamento, porque ele está subindo esse ano, o prognóstico é passar de 10 mil, né, quilômetros quadrados. Então, como é que você vê esse momento atual? Assim? Quando eu digo enfrentamento, e as causas dos problemas para resolver. E, como você disse, não um enfrentamento belicoso, né, que hoje é o que a gente vê esse governo fazendo. É muito difícil, com as políticas que estão sendo implementadas, que se tenha qualquer resultado positivo em favor do meio ambiente. Nós tivemos já, comparado ao abril do ano passado, né, o dado que foi agora oficializado, um aumento de 60%, e tivemos já um acumulado em torno de 5 mil quilômetros quadrados, mais um pouquinho mais de 5 mil até agora. Ora, se a gente considera que o dado do DT ele sempre é abaixo do que é o sistema PRODES, o DT é um acompanhamento que não é preciso. Geralmente, quando você tem o dado ali com precisão, a tendência é que seja maior do que aquilo que o DT consegue identificar em tempo real. Então, alguns especialistas, hoje eu conversava com o Capô Bianco, que foi meu secretário executivo no Ministério do Meio Ambiente, quando eu fui ministra, e ele dizia que, com certeza, nós já temos um desmatamento ali em torno de quase 8 mil quilômetros quadrados como projeção, não é? Em função do dado que nós temos de desmatamento até agora. E se a gente considerar que nós ainda nem estamos no período de alta, de derrubada, e que depois virão as queimadas, é assustador o que está acontecendo. Essa GLO que o vice-presidente Mourão está falando, se eles não fortalecerem o ICMBio, não fortalecem o IBAMA, não procura ter um trabalho em parceria com as populações locais, não procura ter um trabalho junto com os governos estaduais, as secretarias de meio ambiente, e um trabalho efetivo da Polícia Federal nas ações de inteligência, dando cobertura ao IBAMA para fazer a fiscalização, que é quem entende de fiscalização, nós vamos ter uma situação de fora de controle esse ano na Amazônia. Porque, como você disse, as pessoas de bem ficam em isolamento social, as que podem, e o crime não fica. Ele aproveita da situação para mais garimpo, mais grilagem de terra, mais exploração de madeira. Então, nós temos uma situação que é preocupante. E a sociedade precisa se mobilizar. Por exemplo, essa medida provisória da grilagem, que não foi votada, mas que ela continua aí para ser votada, porque parece que semana que vem vai ter uma medida provisória, um substitutivo aí dessa medida, e se for aprovado, né, regularizando áreas que foram ocupadas ilegalmente até dezembro de 2018, se for acima de 4 módulos fiscais o que vai ser regularizado, isso vai favorecer a grilagem de forma generalizada na Amazônia, que é o que já está acontecendo.
porque é uma mistura de muitas coisas. É garimpo, é madeira, é grilagem, é derrubada, é tudo. Eu acho que muita gente não sabe como isso funciona direito, né? E eu acho que o filme ele começa a mostrar quais são os motores que estão por trás desses crimes, do desmatamento, como você esquenta uma madeira. Estava hoje conversando também sobre a questão da máfia do IP, né? Como o IP é o novo Mogno, né? Como vão se abrindo novas estradas para dentro da floresta e como são essas pessoas que vão abrindo caminho para o desmatamento seguinte, né? Das madeiras menos nobres, mas ainda muito valiosas, e depois o corte raso com os grileiros, né? Essa semana passada, até um dos fiscais que aparecem no filme, o Givanildo, ele foi atacado com uma garrafada, né? Então tem muita coisa esquisita acontecendo. Agora, a gente viu isso também no caso de Paragominas, né? Onde a IBAMA também foi atacado, a base do IBAMA foi atacada, e naquela época conseguiu-se dar uma resposta à sociedade local, que, né? Porque sempre tem esse argumento de que as pessoas precisam de emprego, precisam de dinheiro e de fato precisam, né? E lá no caso de Paragominas, a agricultura familiar acabou sendo uma grande aliada nas soluções. Como é que você vê tirando as florestas, as reservas, os indígenas a gente vai conversar daqui a pouco, mas como é que você vê essa situação das cidades que agora estão num rolo, como Altamira, como Novo Progresso, como Marabá, enfim, as cidades na Amazônia estão sofrendo muito, estão muito sofridas, né? Como é que você vê essa situação agora urbana na Amazônia, especificamente? Existem aquelas cidades que têm a ilusão de que poderão ser prósperas usando de forma predatória a madeira, e você já tem casos concretos de municípios que se formaram, acho que tem um município chamado Orolândia, que se formou em torno da madeira. E quando eu visitei esse município, não sei se foi em 98, enfim, foi por aí. Eu visitei esse município, era um cemitério de madeireiros abandonados, porque eles acabaram com tudo, depois eles vão embora para um outro município, e o prefeito fica sem ter como ter nenhum tipo de arrecadação, porque não é uma economia duradoura, e a população fica totalmente desempregada. Os poucos que têm com algum emprego na época eram as pessoas que ficavam inchando ali a prefeitura, numa situação de muita dificuldade. Essa é uma realidade que acontece em vários municípios da Amazônia com a exploração predatória de madeira. O problema é que também é um processo, digamos, combinado. Você tem, primeiro, a entrada do madeireiro ilegal, que empobrece a floresta, inclusive cria um monte de material lenhoso seco, que depois é tocado fogo. Depois de tocar o fogo, eles vão lá e faz o corte raso, como você falou, bota capim, bota um pouco de gado durante um período e dizem que estão limpando a terra. E depois é vendido para soja. Então, vocês têm três frentes de atuação conjunta. Primeiro, exploração de a atividade pecuária, que assegura um outro ciclo de ganho para quem vai fazer pecuária, e depois um terceiro ciclo, que é esse. E faz-se uma medida provisória para legalizar o roubo do patrimônio público, e quando está legalizado, aí aqueles que não querem parecer que estão se metendo com coisa errada, vão lá e compram. Não, agora a terra está regularizada. Mas é um processo que é, digamos assim, orquestrado de frentes que vão levando à destruição da floresta. E é muito difícil até, às vezes, das pessoas entenderem. Uma das coisas que fazem aumentar muito a criminalidade na Amazônia, que é uma corrupção, eu costumo dizer que o petrolão
não é diferente do florestão. O Moro combateu o petrolão, mas não combateu o florestão, que é a institucionalização do roubo de floresta, do roubo de minérios, do roubo de terra pública na Amazônia. Isso é um crime, porque se o petrolão era o uso de recursos de forma indevida para se perpetuar no poder, agora é o uso do recurso natural para fidelizar bases eleitorais para um grupo se perpetuar no poder. Isso é uma forma de corrupção institucionalizada. E quando se faz uma medida provisória para legalizar esse roubo, isso é também a corrupção institucionalizada. A gente precisaria de uma, vamos dizer, lava-jato da floresta, alguma coisa, não que ela, enfim, alguma coisa que realmente, de fato, combatesse. Precisa de combater estruturadamente, sistemicamente, como nós fizemos com o plano de combate ao desmatamento, que reduziu o desmatamento em 80%, 83% por 10 anos. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um plano que se orientava por 3 diretrizes. Combate a práticas ilegais, e nessa diretriz nós botamos 725 pessoas na cadeia. Combate às práticas ilegais precisou fazer uma parte de ordenamento territorial, não legalizando terra roubada, mas criando as unidades de conservação e demarcando terra indígena, para proteger as áreas de alta relevância para a biodiversidade brasileira. A outra diretriz era de fazermos uma ação integrada, de vários ministérios juntos. Eram 13 ministérios que trabalhavam juntos: Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, com o COTÉ, a Polícia Federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eram vários ministérios. Né? E uma terceira diretriz que nós tínhamos, além de ordenamento e combate à prática ilegal, era o apoio às atividades produtivas sustentáveis, que essa, infelizmente, não andou porque dependia de outros ministérios. Então, você atuar de forma estruturada, agindo, mostrando que não haverá nenhuma complacência em relação aos crimes, que não pode ter expectativa de impunidade, de que os que invadem, em vez de serem premiados com o título da terra, serão punidos pela força da lei. É isso que tem que acontecer, é isso que inibe o processo da criminalidade, porque boa parte do crime acontece pela expectativa ou a certeza da impunidade. Eu diria que havia impunidade em outros governos, expectativa, mas hoje os criminosos têm quase que a certeza da impunidade quando vê o diretor do IBAMA ser exonerado porque estava cumprindo com o seu dever. Enfim, eu tenho visto muita gente deprimida, né? Não só pelo coronavírus, mas pela questão política e ambiental no Brasil, assim. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente se coloque, que a gente faça o bom combate. Como você, muita gente está perguntando, e me pergunta também, como participar dessa luta, como se colocar, como exigir, como é que o cidadão que não está lá no Congresso, não está participando da vida política do Brasil, pode se colocar. Tudo bem que as redes sociais são fortes e até essa pressão sobre a MP 910 que a gente fez anteontem, né, foi muito importante e muito eficaz também. Mas como é que você acha que vai se fazer o bom combate? Usando, em primeiro lugar, as armas certas para o bom combate, né? Nem gosto dessa metáfora de arma. As ferramentas certas para poder fazer o bom combate. Porque a gente tem um lado que não tem limites, usa as fake news, usa da agressividade, de todas as formas que não ajudam que seja um bom combate, porque os fins não justificam os meios. Então, usando as ferramentas certas, com compromisso com essa construção progressiva da verdade nos processos políticos. E acho que essas mobilizações que a gente vai fazendo, mesmo em momentos
de isolamento social que precisa ser cumprido pela internet, as lives que muita gente está fazendo, elas estão ajudando. Historicamente, as mobilizações da sociedade pela internet em relação à Amazônia têm sido muito efetivas. Eu me lembro que já é pelo menos a quarta vez que a gente tem um recuo graças à mobilização da sociedade. Quando o Fernando Henrique era presidente da República e ele tentou revogar a medida provisória que aumentou a reserva legal de 50% para 80%, porque o desmatamento tinha crescido, foi o maior desmatamento da história do Brasil, foi a 29 mil quilômetros quadrados, em 95. Aí o Fernando Henrique tomou uma medida correta, que foi a medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%. Só que teve uma grita generalizada e uma pressão para ele revogar, derrubar a medida provisória. E estava tudo pronto no Congresso, eles tinham maioria, a bancada ruralista nadando de vento e polpa, e eu, junto com o Gabeira, eram os únicos da comissão especial de 14 parlamentares que éramos contra. Mas houve uma mobilização tão grande da sociedade que o sistema de computadores, na época do Senado, que era considerado um dos melhores, o Porodazen, ele caiu, colapsou. E o Fernando Henrique recebeu tantas correspondências que na hora da votação, o Arthur Vigílio, que eu tenho um carinho muito grande, que aliás está vivendo uma situação muito difícil lá no Amazonas, o Arthur era o líder do Fernando Henrique. E na hora da votação, o Arthur ali meio constrangedor, mas o Fernando Henrique ligou para ele, disse, retira de pauta. Né? Os ruralistas quase que tiveram uma síncope ali na hora, porque eles tinham maioria arrasadora. E o Arthur tirou de pauta, porque a mobilização da sociedade fez o Fernando Henrique se sentir respaldado para manter os 80%. A outra situação foi no governo Lula, porque havia pressão para o Lula revogar as medidas, e ele estava já definido a revogar as medidas por pressão do Blairo Maggi, do governador Ivo Cassol lá de Rondônia, e pressão do Bangabeira e do próprio Ministério da Agricultura. E naquele contexto, eu e a minha equipe, percebendo que eles iam revogar as medidas que estavam reduzindo o desmatamento, eu resolvi criar um fato político e pedir demissão em caráter irrevogável, e a sociedade fez uma grande manifestação, e o Lula novamente se sentiu respaldado para manter as medidas, porque viu que a opinião pública estava do lado das medidas e não do lado de quem queria revogar, e chamou o MINC, e as coisas continuaram, e o desmatamento caiu por 10 anos em 83%. Depois, um terceiro caso em que fomos vitoriosos pela mobilização foi quando o Temer tentou revogar a reserva Arrencas para facilitar a mineração ali Amapá, Pará. Uma grande mobilização, o Temer voltou atrás. E agora, o presidente Rodrigo Maia, que disse que não ia votar nada durante a quarentena e que se não tivesse consenso, mas por pressão do Centrão, ao que parece, ele colocou em votação a medida provisória. Novamente, a mobilização da sociedade fez com que ele retirasse. Então, uma forma é essa mobilização, né? Constante, contínua e consciente, e sem usar os meios que os nossos adversários usam. Nós queremos convencer porque a causa é justa, né? Não queremos impor porque temos força. Boa. Nossa, muito bom te ouvir falar, viu? Porque a gente precisa isso mesmo, já usar esse momento para se juntar, para lutar pelas causas boas, para lutar pelo bom senso, né? Nessa época que o bom senso está tão fora aí da política e fora da história do Brasil. E ontem, ver que a gente conseguiu, anteontem, né, que a gente conseguiu, de alguma maneira, retardar ou dizer que a gente está aqui, que a gente vai lutar pela Amazônia, que a gente vai lutar pela terra, vai lutar pela justiça social, acho que foi uma vitória muito importante. Eu te perguntaria agora, Marina, sobre
o valor da floresta, né? Eu vejo, né, o Miguel falou um pouquinho com você sobre o Carlos Nobre, eu tive com o Carlos Nobre, com o Tasso, com o Beto Veríssimo, com tanta gente legal lá em Princeton, falamos sobre a Amazônia 4.0. Agora, como fazer isso se tornar uma realidade? Lógico que a floresta, por exemplo, outro dia eu estava numa discussão com um amigo que ele falou, mas você vai numa comunidade ribeirinha, as pessoas não têm saúde, ou não têm, enfim, não vivem muito bem. Eu falei, olha, se você olhar pelo índice de progresso social, no site Índice de Progresso Social, que mede bem-estar e não ganhos econômicos, não bens materiais, você vai ver que a capital do agronegócio, Sorriso, tem o mesmo índice de progresso social da reserva Tapajós Arapiuns. Então, alto lá que não existe só um caminho para a Amazônia. Uhum. Mas como a gente fortalecer a importância da floresta e como fazer uma economia da floresta, que acho que já existe, mas ela, enfim, desempenhar todo o seu papel, todo o seu potencial, vamos dizer assim. Eu acho, Estevam, que é olhar para os muitos valores da floresta, né? Ela Sim. não tem só um valor que é econômico, e talvez o seu maior valor seja o seu valor pictórico. É uma floresta maravilhosa, linda. Nós temos uma catedral de Notre Dame natural, incomparavelmente esplêndida. Árvores de 35 metros de altura, chegam a ter 3 metros de diâmetro, com mais de 700 anos, 800 anos, que em cada uma delas tem uma riqueza de insetos, de fungos, de tantas coisas, de bromélias, e você tem ali uma diversidade fantástica de aromas, de texturas, de cores, de belezas, de umidades. As pessoas que não conhecem a floresta, entram na floresta, acham que tudo é mato. Não é, né? Uma vez eu assisti um filme, um filme sobre os esquimós, e a pessoa que a pessoa nativa está conduzindo o local, né, vai dizer, nossa, quanto gelo! E ele dizia, mas quantas espécies de gelo você acha que tem aqui? Ah, tudo é gelo. Ele disse, não, tem o gelo branco, tem o gelo cinza, tem o gelo esfarinhado, tem o gelo que é vidrento. Olha, foi não sei quantas quantidades de gelo, porque o ser humano só vive em novidade de vida. A gente não consegue viver na homogeneidade, a gente enlouquece. E mesmo no gelo, quem vive ali conseguia ver inúmeras texturas, formas e qualidades de gelo. A floresta é a mesma coisa, não é? Então, tem esse valor. Eu nasci e me criei na floresta, né? Enfim, é a minha identidade, é a minha raiz mais profunda. Dali tirávamos alimento, era o nosso abrigo, a nossa diversão, o nosso medo e também a nossa alegria e comunhão. Então, era muito bonito tudo. Então, tem esse valor. E tem o seu valor dos serviços que ela presta, os serviços ambientais. Ela que faz chover no sul, no sudeste, no centro-oeste. Ela que ajuda a equilibrar o planeta. Ela que ajuda a manter em equilíbrio a salinidade de boa parte dos oceanos, pela água doce que ela joga nos oceanos. Né? Ajuda a que a Terra não vá para o espaço, simbolicamente falando, né? Porque já estamos no espaço, porque se jogar essa bomba de carbono que temos, não é? Vamos destruir a vida e tudo que temos aqui. Então, a floresta tem esses valores. E tem um valor econômico também. E ela tem mais valor como floresta em pé do que ser transformada em capim. Sem a floresta amazônica, nós não seríamos uma potência agrícola. Nós só somos uma potência agrícola porque somos uma potência florestal que nos transforma numa potência hídrica. A Amazônia
ela tem muitos valores. E ainda tem o valor cultural, social, uma quantidade enorme de povos que falam mais de 120 línguas, povos que nunca foram contactados, mais de 28 povos nunca foram contactados. Eu falo isso e fico emocionada, né? A gente é muito narcisista, sabe, Steve? Né? E eu sou, digamos assim, entusiasta de todo o esforço que a França está fazendo para reconstruir a Catedral de Notre-Dame. É um patrimônio da humanidade. Só que a catedral foi feita por nós. Então as pessoas conseguem se mobilizar para proteger aquilo que foi feito por nós, para recuperar, para guardar. Quando é algo que eu que creio é um presente de Deus, que é a natureza, certo? As pessoas não têm nenhum respeito. Pegam uma motosserra e em menos de 20 minutos derrubam uma árvore de 700 anos, né? Pegam um rio que está ali com peixes, os grandes bagres da Amazônia, os pirarucus, tantas coisas maravilhosas, e joga mercúrio, destrói toda aquela vida. Né? A Amazônia ela é mais rica em pé para os países que a detêm e do que ser transformada em capim. Aliás, é uma pobreza, gente. Você pegar aquela quantidade de aromas, de texturas, de cores, de cipó. Eu entro na floresta, eu vejo o sororoca, eu vejo o quariquara, eu vejo o biorana, eu vejo o pama, eu vejo maçaranduba, eu vejo o cedro, eu vejo açaí, eu vejo o patoá, eu vejo cipó de escada, eu vejo cipó de ambé, eu vejo tracuá. E transforma em capim, em grama. É isso. Isso é uma pobreza de pensamento. E ainda bem que pessoas como o Carlos Nobre estão com esse projeto Amazônia 4.0, de que a gente possa gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, protegendo a beleza e o valor dessa floresta. Eu me lembrei de uma história, você Acho que eu falando me disso. empolguei. Não, foi maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Eu me lembrei de uma história que eu estava com o cacique Juarez, lá no Munduruku. Aliás, até um beijo para a Alessandra, que está aí na Alessandra Munduruku, que está na. Eu vi que ela entrou na live aí. Oi, Alexandre. Ela Oi, que será, maravilha. Quanta honra. será a nossa próxima. Daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho dela aqui, ela é arretada. Mas, enfim, eu estava lá na Saremaguê com o cacique Juarez, e eu estava fazendo a minha série Amazônia S.A. para o Fantástico, e eu falei, cacique, eu fiz um roteiro aqui, que uma hora eu preciso que você me diga como é que se fala a palavra árvore em Munduruku. Aí ele falou, não existe essa palavra em Munduruku. Eu falei, como não existe essa palavra em Munduruku, no meio dessa floresta gigante? Como é que você vai me dizer que não existe a palavra árvore? Como é que você fala assim, eu vou até aquela árvore? Aí ele falava, em Munduruku, né? Eu vou até aquela copaíba. Não, mas para aquela outra ali, eu vou subir naquela árvore. Aí ele falava, eu vou subir naquele pé de genipapo. Então, eu fui entendendo, ele falou, olha, não existe uma árvore genérica. Eu fui entendendo que a palavra árvore é uma palavra que é genérica para uma coisa que para eles não existe esse conceito genérico. Cada ser vivo, cada árvore tinha o seu nome, tinha uma relação especial com os mundurucus e com ele. Então, eu achei de uma sabedoria gigante, assim, eu fiquei fascinado. A gente vê... Maravilha. Para mim é maravilhoso, que de fato, que coisa linda. A gente tem a tendência, né, para pedagogizar, homogeneizar, tornar as coisas numa mesmice. Mas essa ideia de que cada árvore tem uma singularidade é realmente assim que acontece. Por exemplo, os seringueiros, que é, enfim, a minha origem, a gente aprendeu muito com os índios. Então, eu aprendi muitos nomes de árvore e a gente olha para a floresta e vai vendo uma quantidade enorme de espécies, né? E de frutos que são maravilhosos, que você, dependendo da estação, você vai andando na mata e colhendo aqueles frutos, comendo aqueles frutos. Tem as árvores que são, inclusive, servem como abrigo, como é o caso da samanuma.
não é? Que ela tem raízes enormes, de metros de comprimento e de altura, né? Que viram verdadeiros paredões, e que às vezes as pessoas se abrigam, se tem uma situação difícil, dentro dessas raízes. Então, a floresta é um lugar de mostrar e guardar, né? Ela é diferente da cidade. A cidade é muito exibida, muito falante. Na floresta as coisas são muito reservadas, tem nuances, precisa prestar atenção, sabe? É verdade, precisa ter um olhar atento, assim, né? Você precisa ter uma reverência àquele ambiente. É isso mesmo. Nessa época de pandemia, enfim, de Covid, eu ouvi uma coisa do meu amigo Siddhartha Ribeiro que eu achei muito sábio. Ele falou assim: a história do homem foi feita de amor pelos próximos e predação com o que está fora, né? Eu cuido de quem está comigo, mas eu guerreio com quem está do lado de fora, com quem está em outro país, ou quem está em outra cidade, e ao mesmo tempo com os meus, com a minha família, eu cuido deles. E com a pandemia ficou claro que não existe esse fora. Agora somos todos habitando a mesma casa, não tem um outro caminho que não seja todos cuidarmos de nós mesmos, né? E eu acho que isso liga também com uma coisa que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, vocês ficam falando da natureza como se fosse uma coisa fora da gente. Eu falo: olha, a gente amar a natureza é amar a humanidade. A gente está amando, defender a natureza e se identificando com ela, porque a gente vai profundo nesse sentimento, profundo nesse pertencimento em relação à natureza. E sabe que a natureza também vive sem a gente tranquilamente. A Terra, enfim, vai viver, né? Com certeza nossa espécie em algum momento vai se extinguir e ela vai continuar nos milhões e bilhões de anos de vida que ela ainda tem pela frente. Então a gente está assim, lutando pela Amazônia, lutando pelas árvores, lutando pelos nossos povos, pelas pessoas que a gente admira, é um amor por todos, é um amor pela humanidade. Esse reconhecimento de que agora estamos todos no mesmo barco, literalmente, assim, na mesma casa. Não existe esse outro que a gente vai predar e vai destruir e vai guerrear. Espero que isso seja um ensinamento para o futuro, assim, que a gente de fato consiga jogar esse momento de trevas que estamos vivendo para longe, né? Eu acho que você traz, né, através desse testemunho, algo muito real. A gente não consegue se amar pela gente mesmo. Eu me amo com o amor que o outro me amou. Sim. Logo, toda vez que eu amo o outro, eu estou ensinando ele a se amar. Eu me amo através do amor que eu recebi. Uma vez eu li uma coisa de um psicanalista francês chamado, acho que é Jean-Claude Legan. E o Legan, ele fala o seguinte, que é impossível amar a si mesmo sem antes ter amado ao outro. Por quê? Se a minha mãe, ou a minha avó, ou a minha tia, ou o meu pai, quem cuidou de mim, certo? Me amou, é com esse amor que eu vou me amar. Então, não existe essa coisa de que, né, eu vou cuidar aqui só de mim, só dos meus. Não. Em relação a gente se preocupar com a natureza, com a justiça social, com um ambiente que seja, digamos, bom para todos, não é? Isso não tem nada a ver com, porque eu sou bonzinho. Olha, quando você está fazendo isso também por você mesmo, porque o ser humano, ele é egoísta, tudo acaba voltando para ele, seja de bem ou de mal, certo? E se você quer receber o bem, faça o bem para os outros, certo? Então, essa é uma lei, digamos assim, do universo. E eu sempre digo que para os que creem, eu sou uma pessoa de fé, é incoerente dizer que a gente ama a Deus e não amar o Criador, não respeitar o presente que Ele nos deu.
E quanto ao outro, eu uma vez li uma frase de um psicanalista chamado Eric Fromm, num livro, acho que é O Medo à Liberdade, ou Análise da Sociedade Contemporânea, eu não sei agora, mas ele diz assim, o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade, não pode ser chamado de amor. E quando o Chico Mendes morreu, eu falei algo assim, talvez até para me consolar também, que o amor pela humanidade, que não é acompanhado de um profundo amor e cuidado com a natureza, também não pode ser chamado de amor. Então, eu tenho que amar ao próximo, tenho que amar a todos e amar a natureza, porque eu cheguei depois. Quando eu cheguei aqui já tinha ar, quando eu cheguei aqui já tinha água, quando eu cheguei aqui já tinha fruto, quando eu cheguei aqui já tinha nutriente na terra. Eu sou o ser mais frágil e dependente do que já existia quando eu cheguei. Então é preciso ter respeito pelo presente que ganhamos, sem o qual não teríamos como existir. Lindo. E eu acho que tem uma. Eu acho que agora também falando um pouquinho de Covid, enfim, pandemia, acho que isso também está despertando nas pessoas muito que a gente pode viver com menos e que a gente precisa mais de qualidade de vida e de amor do que qualquer coisa. Eu vou aproveitar que a gente já está encaminhando aqui para o nosso quarto final, para você falar um pouquinho que eu vi na live do Miguel, que o Miguel até entrou aí e mandou uma mensagem. Um beijo, Miguel. Você falar um pouquinho... Eu achei ótimo essa live colaborativa nossa. Você, o Miguel e você, foi maravilhoso. Então, para você falar um pouquinho de sustentabilismo, é isso? Isso, é um termo que eu inventei, porque as pessoas ficavam me azucrinando, né? Marina, o que é que você é? Capitalista, comunista, sei lá, socialista? E eu digo, gente, eu não quero ficar presa a esses rótulos, eu tenho respeito por quem se situa nesses espaços, mas eu aprendi com o Edgar Morin de que existe uma complexidade bem maior do que determinados paradigmas que foram tomados quase que como verdade absoluta. E eu digo, a gente está crise econômica, social, sustentabilista progressista. Porque existem os sustentabilistas conservadores e os sustentabilistas progressistas. Os sustentabilistas conservadores são aqueles que querem proteger a natureza, mas não estão muito preocupados com justiça social, com, enfim, as questões ligadas ao combate às grandes concentrações que temos de benefícios para poucos em prejuízo de muitos. Os sustentabilistas progressistas, eu aprendi com o Chico Mendes, estão preocupados em preservar a natureza, mas querem também vida digna para todas as pessoas. E como precisa de um ismo, eu disse, então, nós vamos ser aqueles que defendem o sustentabilismo, porque a sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é um ideal de vida. Quando você tem um ideal, não é? Você constrói as coisas que são compatíveis com o teu ideal. Né? Eu fico imaginando, lá no meio daquela mata, o Chico Mendes, sozinho, acossado por jagunços, a polícia do lado dos jagunços, todos contra ele. Qual era o ideal? Né? O ideal era de proteger a floresta, os seringueiros, os índios. E por isso ele removia montanhas. Né? E eu fui na trilha dele. Se não fosse esse ideal, eu nunca teria virado senadora, por exemplo. Nem estaria aqui conversando com você. Por quê? Porque o ideal de preservar a floresta, de levar a bandeira para o Senado, me fez, né, alcançar algo. Então, a gente não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, um ideal de vida. E a sustentabilidade, ela é em várias dimensões. Tem que ser no ponto de vista social, cultural, político, ético, estético, econômico e ambiental. Né? É um outro modelo.
Porque o socialismo não deu conta da preservação, o capitalismo não dá conta da preservação. Mas tem coisas boas nos dois polos. Qual é a síntese que a gente precisa fazer? Juntar, né, as grandes contribuições dos ideais da Revolução Francesa com o humanismo socialista e a cultura sustentabilista. Lindo. Estou entrando para essa turma também, tá? Sustentabilista. E olha, então eu queria te agradecer, tá? Por essa participação. Agradecer você também ter visto o filme, ter tirado seu tempo para ver o filme. E queria também aproveitar e convidar a todos, e vou pedir você esperar um pouquinho para ver o vídeo da nossa próxima convidada, tá? E a gente vai dar uma última palavrinha antes dela. Vou botar um vídeo dela, da Alessandra Corap, que está aí com a gente. Um dia que ela foi e soltou os cachorros lá no Congresso Nacional. E depois a gente conversa um pouquinho. Fica aí, tá? Vou botar no computador. Eu tentei hoje colocar na live, mas o Vale do Sul ainda está um pouco atrasado nessas coisas, eu não consegui. Ela é essa aqui, essa índia maravilhosa, guerreira. E eu vou dar Olha só. Para vocês ouvirem. Maravilha. Um abraço também. Os aricanos estão invadindo as terras. Os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para exilar. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada a nossa terra. Porque as terras indígenas não é demarcada. Quando assim estão doentes, porque todo dia não consegue fazer uma roça. Porque é preocupado. O que saiu mais? Saiu da FUNAI, que não existe mais. Estou colocando ruralista. Estou colocando a FUNAI para a agricultura. A Damares, que é a mulher dela? A Damares. Aquela mulher não representa nós indígenas, não. Porque os evangélicos não entraram no fim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, para tirar a nossa alma. A nossa alma. Ela não conhece quem é indígena. Ela não conhece a terra indígena. Ela não conhece isso. Ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe. A Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele, respeita nossos direitos, respeita o nosso antepassado. Porque desde 519 anos nós estamos resistindo. E dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá enfrentada. E ela vai crescendo e ela vai criar mais frutos. E as flores vão espalhar. É isso, essa guerreira aí, que vai ser nossa próxima convidada semana que vem. Muito forte e tocante o depoimento dela, e eu me lembrei de uma outra guerreira fortíssima, que tem um carinho por ela, e ela sempre manifesta um grande carinho por mim, em todo o acampamento Terra Livre, que é a nossa querida Tuíra, que é uma mulher corajosa, que enfrentou lá o pessoal que queria fazer a hidrelétrica na terra do seu povo. Então, dos Caiapós. E, nossa, muito forte. Foi uma forma maravilhosa da gente terminar aqui a nossa live. É isso aí, para mostrar como é que se faz um combate nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, e para dar uma força. Eu ontem, quando estive lá participando dessa mobilização contra a MP, falei com alguns deputados que eu tenho, no caso são deputados que eu votei e que eu tenho alguma amizade. E fiquei impressionado porque eu nunca tinha falado com eles, nunca tinha falado com nenhum deputado. Talvez seja a hora da gente estar mais presente no Congresso, estar um pouco mais presente na política. Não sei se todo mundo precisa entrar na política, eu não pretendo entrar na política, mas eu acho que a gente tem que se colocar numa posição de participar um pouco mais, de estar um pouco mais presente, de votar nas pessoas que a gente conhece, votar nas pessoas com quem você tem interlocução e que você pode exigir e pressionar para as coisas que você quer. Não acha também, Marina? Você que teve carreira de senadora, de deputada, ministra, eu acho que o Brasil precisa... Eu tinha... mais espelhado. Essa conexão... Esse congresso não espelha o Brasil, é uma coisa doida, assim. Essa conexão entre o representante e o representado é fundamental, porque você é eleito é para representar, não é para substituir. E tem uma hora que o representado tem que dizer para o representante, opa, você não está mais me representando, entra no eixo aí,
Porque você eleito não é para substituir o representado. Eu, quando era senadora, deputada, vereadora, eu tinha muito isso em mente. Eu estou aqui, mas eu sou apenas uma representante. Então, manter essa conectividade entre o representante e o representado é fundamental para os dois, fazer um manejo sustentável do candidato que você votou. E até abrir, além do que você votou. Tem um espaço de convencimento daqueles que você nem votou, que você só pode votar em um, não é? Para que haja um processo de convencimento. E isso é a cidadania ativa, não é? Nesse momento, inclusive, que a gente dispõe de ferramentas para fazer isso e pedagogizar com as outras pessoas. Eu acho que essa vitória aí dessa semana foi importante. Eu digo dessa semana porque na próxima, com certeza, vem um segundo round e temos que estar preparados para dar continuidade. É isso. Continuar aqui na mobilização, continuar lutando pelas coisas que a gente acredita, porque a gente sabe que esse, eu acho, pelo menos o melhor país, o melhor desses países, o melhor lugar do mundo é esse aqui mesmo. E a Amazônia é onde está o meu coração. Sim. Querida, um beijo enorme para você, tá? Obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você. Tá? E vamos em frente, sempre conectados. Obrigada, Estevam. Um abraço aí para você e para todos que estão aí nessa batalha fazendo um bom combate. Tá bom. Olha, estão me perguntando do filme, eu vi aqui algumas perguntas. O filme só vai ser lançado em agosto, Globoplay e Canal Brasil, tá? Então, é isso. Obrigado, querida. Fica com Deus. Obrigada, você também. Um abraço. Fica com Deus.